Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Fórmula C e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre indicadores, né? Então tipos de KPIs que você pode ter dentro do seu processo. É uma questão muito importante a gente falar muito de KPIs, mas eu vejo ainda bastante gente ter dúvidas com tipos de KPIs, né? Então a gente vai falar aqui de eficácia, a gente vai falar de eficiência, a gente vai falar de efetividade, que são três tipos de KPIs quando a gente fala de propósito desses indicadores, tá? Então, para ficar claro, você não errar mais e conseguir entender corretamente e aplicar corretamente cada tipo de indicador, definir corretamente as métricas corretas para cada necessidade que você tiver lá na sua empresa ou no seu processo. Então, bora lá. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que essas três palavras, né, eficácia, eficiência e efetividade, geram uma confusão absurda, principalmente quando a gente está dentro do ambiente de qualidade. Tá? Por quê? Se você olhar no dicionário, você vai ver uma definição um pouco diferente do que o que a gente realmente aplica lá dentro da área de qualidade, dentro de uma área de gestão. Isso acontece também por conta das traduções dessas palavras do inglês. Então isso gera um pouco de confusão, isso faz com que as pessoas entendam um pouco errado. Então o que eu vou trazer aqui é o entendimento que a gente tem para qualidade e para gestão, tá? Não é aquilo que está no dicionário e isso é proposital porque a gente realmente entende e aplica isso de forma diferente dentro das empresas, tudo bem? Então esse primeiro ponto que tem que ficar claro para não gerar confusão, principalmente para quem está começando nessas áreas, né, nesses ambientes, tudo bem? Bom, então a gente tem três óticas diferentes, tá? Então são três óticas com objetivos completamente diferentes e que vão ser aplicados em momentos distintos, trazendo resultados interessantes em cada área diferente, tá? Então o primeiro passo e a primeira coisa que eu tenho que definir é eficácia. Tá? Então a gente fala de eficácia em todo momento quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade. Né? Então quando você faz, por exemplo, um sistema de gestão baseado em uma norma qualquer, como por exemplo ISO 9001, 16949, 17025 e por aí vai, a gente está sempre falando de demonstrar eficácia do sistema de gestão, ou seja, dizer que eu estou cumprindo com o que foi prometido. Tá? Então, eficácia é fazer aquilo que foi prometido. Tá? Então, como que eu faço uma promessa dentro da empresa? Por meio de documento. Né? Então, você tem um procedimento que diz que eu tenho que fazer algo de determinada forma, então é eficaz quando eu cumpro com aquilo. Tá? Então, quando eu demonstro uma evidência, ou seja, uma prova de que aquilo que está em documento está sendo feito. Tá? Quando eu tenho um contato, então se eu fiz um contato com um cliente, com um fornecedor, ou qualquer coisa do tipo, e lá eu disse que ia fazer algo de determinada forma, cumprir com esse algo desta forma é ser eficaz com relação a isso. Eu também prometo, né, algo quando eu faço um plano de ações. Né? Então isso é um ponto importante que é onde a gente mais erra normalmente. Eu tenho lá uma não conformidade, eu tenho um plano de melhoria contínua, qualquer coisa do tipo, defino um plano de ações e até aí está tudo bem. E aquela ação, por algum motivo, eu acabo não cumprindo ou fazendo ela de forma diferente. Eu sei que às vezes a gente está trabalhando, a gente percebe que vai precisar de algum ajuste, mas esse ajuste tem que ser documentado. Tá? Então eu não posso simplesmente fazer uma alteração ali nesse processo, ou alterar ali a forma com a qual eu estou trabalhando sem fazer esse ajuste de trabalho, sem fazer esse ajuste na minha documentação também. Né? Lembre daquela regra básica que a gente ensina para auditoria, né? Então, tudo que está escrito tem que estar sendo feito, tudo que está sendo feito tem que estar escrito. Né? É isso que a gente quer olhar quando a gente fala de eficácia, tudo bem? Então, eu prometo, quando eu falo de procedimentos, eu prometo quando eu falo de contatos, eu prometo quando eu falo de planos de ações, eu prometo quando eu falo de análise crítica de indicadores. Né? Então, se eu tenho um indicador, se eu tenho um KPI qualquer e eu faço análise crítica dele, né, como eu devo fazer, e dentro dessa análise crítica saiu uma ação e eu prometi fazer alguma coisa, então essa coisa tem que ser cumprida. Então, eficácia é o mais básico, né? A parte obrigatória, digamos assim, que a gente tem que manter dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer processo e até dentro de qualquer função, se você for pensar corretamente, porque mesmo dentro da função, se você não tiver eficácia, ou seja, se você não estiver cumprindo com aquilo que foi prometido, provavelmente o resultado que você está entregando não seja tão interessante assim. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, para não errar mais, eficácia tem a ver com você fazer aquilo que foi prometido, ok? Só que aí vamos pensar um pouco. Essa promessa, ela foi feita, né, normalmente com base em alguma avaliação, em algum planejamento, em alguma estratégia.
Tá? Então, teoricamente, no mundo perfeito, se eu cumprir com tudo aquilo que eu prometi, eu vou ter um resultado ótimo chegando para o meu cliente e a minha empresa vai ter bastante lucro, porque eu estou cumprindo com tudo que foi prometido. Só que isso só é verdade se a minha estratégia for boa. Né? Então, isso só é verdade se eu não tivesse fatores externos atuando no meu processo. Tá? Então, o que, que acontece? A gente acaba, muitas vezes, por conta até das normas apresentarem só o termo eficácia, porque é o que é obrigatório, as empresas acabam deixando de lado um pouco a eficiência e muitas vezes, né, com muito mais frequência, a efetividade, que na minha opinião é o mais importante de todos. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Se você fez um plano, você cumpriu com esse plano, nos próximos 2 passos a gente vai avaliar qual foi a qualidade do planejamento. Então, o primeiro passo é, eu fiz com o que eu prometi? Beleza, fiz. Agora eu vou pensar em eficiência. O que é eficiência? Quanto custou para eu fazer aquilo que eu prometi? Então, foi dentro daquilo que foi esperado? Ou seja, se eu já tinha um planejamento anterior, eu tinha que ter uma previsão, no mínimo, de quanto seria gasto. E quando eu falo de quanto seria gasto, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de recurso físico, estou falando de recurso humano, né? Então, equipamentos, matéria-prima, mão de obra, tempo de trabalho, tudo isso entra, tudo que você pensar que pode ser convertido em dinheiro, pode ser calculado no formato de dinheiro, entra nessa conta. E aí você transforma tudo isso em dinheiro e vê o custo que você teve para poder executar aquela atividade. Tá? Então, e aí você vai determinar se aquilo faz ou não sentido, se valeu ou não a pena. Então, como que eu melhoro a eficiência? Ou eu reduzo esse custo, ou eu aumento o resultado. Às vezes você investe, você faz ali um investimento, principalmente quando a gente fala de investimento em tecnologia ou investimento em treinamento, capacitação. Por quê? Quando eu invisto esse dinheiro, eu vou ter um resultado maior a longo prazo. Né? Então, por exemplo, eu investi em tecnologia, comprando uma máquina nova para o meu processo, e agora eu consigo produzir mais produtos por hora. E isso vai continuar acontecendo enquanto aquela máquina estiver trabalhando. Então, eu investi uma vez e eu vou ter esse ganho no meu resultado, ou seja, o meu resultado está aumentando enquanto aquela máquina estiver rodando. Então, essa avaliação de custo-resultado, que é quase como se fosse um custo-benefício, ela traz essa eficiência. E a apresentação é exatamente como eu deixei ali na colinha do lado. É o custo dividido pelo resultado que você teve. Então, se o seu resultado aumentou, essa relação fica melhor. Você vai ter um número menor ali dentro. Se você teve um custo menorzinho, se você abaixou o custo, também você vai melhorar essa condição. Um detalhe aqui importante, né, a gente fala bastante hoje de eficiência, né, em muitas empresas a gente fala de planos de eficiência e tudo mais. Dois pontos me chamam a atenção com frequência quando a gente fala disso. O primeiro é o seguinte, se eu estou fazendo um trabalho de eficiência, principalmente eficiência de ganho de tempo, né, então que são projetos muito comuns aí na empresa, principalmente com empresas que trabalham com planos de metas de desenvolvimento de eficiência obrigatório, aqueles micro Kaizen, coisa do tipo. Né? O que acaba acontecendo? Quando eu faço essas metas, né, esses trabalhos de ganho de tempo, eu tenho que saber para onde vai esse tempo. Né? Isso é um alerta para quem está fazendo a gestão disso. Por quê? É muito comum que a pessoa faça, né, aquele time, aquela equipe faça o projeto, apresente ali um resultado no final do ano, no final daquele período, demonstrando que a gente teve redução de tempo de 20%, a gente teve um ganho de eficiência no tempo das atividades de tantos por cento. E aí a grande pergunta que fica é, onde foi parar esse tempo? E é muito comum que em 2024, por exemplo, eu faça ali um plano desse tipo, em 2025 eu faça um segundo plano desse tipo e eu termine 2026 pedindo mão de obra porque está faltando gente na minha área. Isso não faz o menor sentido na grande maioria dos casos, lógico que retirando aí algumas condições mais específicas, mas por quê? Se eu estou reduzindo tempo, se eu estou ganhando eficiência, estou usando o tempo como exemplo, que ele é mais fácil de enxergar, se eu estou ganhando de eficiência, ela tem que ir para algum lugar, senão ela virou desperdício. Por exemplo, de nada adianta reduzir minutos de tempo de um processo se esses minutos estiverem virando minutos de café. Tá? Então, esse é um ponto importante e isso acaba acontecendo
com muita frequência, né? E é bem comum que o processo acabe sofrendo ainda mais com um projeto de melhoria, e isso a gente vê com uma certa frequência, né, dentro das empresas, que é o seguinte: eu faço projeto de melhoria, isso gera um certo estresse, porque tem mudança no processo, então isso estressa as equipes, gera trabalho, gera um custo, gera mão de obra daquela equipe que trabalhou em cima, então não é só o custo financeiro, mas também, de novo, o custo de tempo trabalhado, o custo de oportunidade, porque aquela equipe poderia estar fazendo outra coisa, e esse custo acaba não se pagando, porque além de eu ter esse estresse, o resultado não veio. Né? Eu não sabia o que fazer, talvez, com aquele tempo, com aquele ganho que eu tinha, e aí eu acabo perdendo isso quando eu vou tentar usar esse benefício, ele já não está mais lá disponível, porque ele já acabou sendo se esvairindo, né? Acabou se perdendo em outras atividades ou qualquer outra coisa do tipo. Então é importantíssimo. Vou fazer projetos de ganho de eficiência, né? E isso é muito importante, isso é muito bom. Eu tenho que ter um planejamento de qual é o ganho de eficiência que eu tenho. Será que essa eficiência é grande o suficiente? Será que ela é interessante para minha empresa ou não? Tá? Então, porque às vezes também o ganho de eficiência é tão irrisório que não faz sentido o próprio projeto, não paga o projeto. Tá? Então, eu tenho que ter essa noção, não é porque é ganho de eficiência que é bom, então eu tenho que ter essa noção. Obviamente, eu tenho que ter a noção de segurança. Então, se eu estou tendo ganho de eficiência, eu estou mantendo segurança física das pessoas envolvidas, segurança do produto, segurança do processo, segurança da empresa. Né? Então, essas coisas todas têm que ser planejadas antes do projeto ser iniciado. Tá? Então, verifica isso tudo, faz com que tudo isso esteja adequado, e aí sim a gente vai poder trabalhar com ganho de eficiência, que é justamente resultado da relação, né? Custo-resultado, custo dividido ali pelo resultado. Quanto menor esse número, melhor ali a sua eficiência. Tudo bem? E por último, né, a gente tem efetividade. Então vamos pensar o seguinte: eficácia é fazer o que foi prometido. Né? Eficiência, então, é essa relação monetária. Agora, efetividade, ela é o mais importante e o mais negligenciado. Né? As empresas acabam se esquecendo completamente desse termo em si. Efetividade é responder a pergunta: a gente resolveu o problema? Né? E aí entra um ponto importante. Por exemplo, se eu tenho um plano de ação por conta de uma não conformidade, né? Então chegou um produto não conforme no meu cliente reclamou, isso gerou uma não conformidade e eu tentei tratar essa não conformidade. Então eu fiz todo um estudo, fiz um MASP, fiz um 8D, fiz um A3, fiz qualquer coisa do tipo para fazer a tratativa desse problema, defini um plano de ações, fiz lá todo o procedimento que minha empresa utiliza para fazer essa gestão, apliquei as ações, fui eficaz, apliquei as ações, fui eficiente talvez, então fiquei dentro ali do meu orçamento, né, do budget, como as empresas gostam de chamar, e consegui atender ali esse plano. Mas, será que parou de chegar produto não conforme no meu cliente? Então, olha que detalhe interessante. Por que essa pergunta é importante? Talvez pareça óbvio, né, a resposta de que sim, se eu fiz tudo o que foi planejado, então parou. Mas nem sempre é desse jeito, porque a gente falha no planejamento. Então, quando você está fazendo, por exemplo, uma tratativa de não conformidade, uma das etapas que a gente tem, tá, pensando que ela tenha sido bem feita, tá? Lógico que uma tratativa mal feita, ela tem uma chance muito maior, né, uma probabilidade muito maior de dar reincidência, né, ou seja, do problema voltar a acontecer. Pensando que numa tratativa de não conformidade bem feita, se a tratativa foi bem feita, você teve uma etapa na qual você levantou quais eram as causas potenciais daquele problema. Normalmente faz isso com brainstorming, um escala, coisas do tipo. Né? Mas eu levantei o que poderia estar causando aquele problema. E o primeiro ponto que pode gerar essa falha, né, gerar a falta da efetividade, ou seja, a não solução do problema, é que eu não tenha percebido a causa real. Né? Então, a primeira possibilidade é essa. E aí eu me limito a um leque de causas que talvez até estejam sim relacionadas ao problema, talvez tenham a sua parcela de culpa, digamos assim, mas não são ali as mais contundentes, né? As participações maiores ali dentro. Por exemplo, o que a gente costuma chamar de causa raiz. Tá? Então, às vezes, eu falho nesse ponto. Tá? Então, é lógico que lá na teoria a gente fala sobre avaliação de causa raiz, validação e tudo mais, mas na prática isso acontece.
Por quê? A gente tem tempo limitado para fazer as nossas análises, então, por conta disso, a gente precisa ser muito rápido na hora de fazer essa avaliação e tem muito dinheiro envolvido na grande maioria das vezes. Então, a gente não pode se dar o luxo, né, de levar o tempo necessário, talvez, para fazer uma avaliação, uma validação de causas, como ela deveria ser feita. Então, por conta disso, tem que ter essa ótica. Tá? Então, pode ser que eu tenha falhado num primeiro momento por não ter identificado todas as causas potenciais. Esse é o primeiro ponto. Segundo momento que essa falha pode ter acontecido é o seguinte: quando eu levanto as minhas causas potenciais, eu vou descartar algumas delas. Né? Então, isso é muito comum. Por quê? Eu vou avaliar com diversos métodos que sejam adequados para cada tipo de causa potencial. Eu vou avaliar se elas são relevantes ou não, né? Se elas têm chance de ser uma causa raiz ou não. Né? Então, e pode ser, em alguns momentos, eu falho nessa verificação. Então, às vezes, eu escolhi um método inadequado de fazer essa verificação. Às vezes, eu fui raso nessa verificação e, por conta disso, eu deixei alguma coisa passar. Tá? Às vezes, eu não fiz uma relação adequada. Por exemplo, a gente fala lá, eu gosto muito, por exemplo, de falar de diagrama de dispersão para isso. Né? Eu não fiz uma boa avaliação entre a relação de causas potenciais e o efeito que eu tenho. Né? Eu não consegui fazer um pareto interessante para determinar quais são aquelas causas mais representativas. Né? E mesmo que eu tenha feito tudo isso, ainda assim eu vou descartar alguma coisa. Talvez eu teria ali uma próxima causa que também deveria ter sido tratada e eu julguei que ela não teria um efeito muito grande. Então, isso pode acontecer, tá? No mundo real, isso pode acontecer. Eu já ouvi de gestores, por exemplo, que quando você faz uma análise de tratativa de não conformidade, por exemplo, você deve tratar todas as causas que foram apontadas. E isso é totalmente impossível, né? Porque se aquela equipe de tratativa de não conformidade for parar as suas atividades para tratar todas as causas que apareceram, eles vão ficar ali eternamente, porque vai continuar aparecendo causas. Então, eu preciso ter uma avaliação de probabilidade. Né? Então, eu preciso ter uma avaliação de priorização da minha mão de obra. Né? Então, porque senão eu teria que esquecer todos os novos problemas que estão acontecendo, porque enquanto eu estou resolvendo o problema, eu tenho outros problemas que estão chegando, eu tenho outras atividades que estão chegando, outros projetos que estão nascendo. Então, é uma situação muito dinâmica, eu tenho que levar essa minha avaliação e essa minha estratégia para o universo, para o mundo real, e não para um mundo totalmente teórico, onde se fosse tudo perfeito, sim, eu trataria 100% das causas que foram levantadas, mas isso não é factível numa situação realista. Tá? Então, tenha isso em consideração, não se esqueça desse ponto, porque faz uma diferença absurda. Tá? Então, se eu entendo que eu não vou conseguir tratar 100% dessas ações, eu vou ter que ter um método para definir quais são as causas mais importantes, quais são as causas onde vale realmente a pena colocar meu esforço e que vão fazer com que eu tenha um resultado mais interessante e a maior efetividade possível. Aí a gente tem isso com diversas estratégias possíveis. Se você quiser utilizar ferramentas básicas da qualidade, que é o feijão com arroz, que na minha opinião funciona, tá? Se for bem aplicado, são coisas fáceis de se fazer e funcionam. Você vai fazer uma avaliação com diversas ferramentas e depois você vai provavelmente terminar com um diagrama de dispersão, um pareto, talvez até os dois ali, para te trazer esse resultado. Se você quiser ir um pouquinho além, às vezes um diagrama de uma matriz de risco pode te ajudar com relação a isso. Eu adoro matriz de risco para fazer isso. Se quiser, deixa aqui nos comentários, a gente pode fazer um vídeo só ensinando a fazer matriz de risco nesse fluxo, né? Diagrama de dispersão, pareto e matriz de risco. Fica super legal e funciona muito bem. Mas o que eu quero dizer pode ser que nessa escolha você tenha deixado passar alguma coisa. Né? Então, que necessite voltar. Né? Necessite começar de novo a partir desse ponto e seguir tratando ali essas próximas causas. Tá? Outro momento que a gente pode ter errado e ter deixado essa efetividade falhar, né? Ou seja, não ter resolvido o problema, não ter atingido o meu objetivo, talvez eu tenha conseguido identificar ali a causa, talvez eu tenha conseguido verificar todas as causas e colocar uma prioridade adequada, mas o meu plano de ação não foi bem planejado. Talvez a ação de solução que eu defini não tenha sido a melhor ação possível, né, ou a ação necessária, a ação mais efetiva para a solução desse problema. Então, olha que interessante, eu consegui fazer tudo certo até o meu planejamento, então eu preciso entender. E depois, então, que eu consegui
aplicar essas ações corretivas, a gente fala muito sobre a avaliação de eficácia, mas a avaliação de eficácia das ações nada mais é do que você ter uma prova de que aquela ação foi cumprida conforme planejado. Agora, a avaliação de efetividade das ações é muito mais interessante, muito mais importante, né? Que é justamente você conseguir provar que aquelas ações resolveram de verdade o problema. Tá? Então, olha que interessante, olha que importante a gente pensar nisso. Eficácia, eu estou falando sobre cumprir aquilo que foi proposto, aquilo que foi prometido. Eficiência, eu estou falando de dinheiro, né? Então, o custo que eu tenho para obter um determinado resultado. E efetividade eu estou conseguindo atingir meu objetivo ou resolver o problema proposto? Né? Então, pensa nisso, já tinha essa noção, já tinha essa visão clara anteriormente? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e a gente pode ir conversando sobre isso por aqui, tá bom? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.